mais nova obra dos cronistas esportivos Augusto Diniz, Francisco Dandão e Manuel Façanha traz os principais protagonistas do futebol falando o que eles pensam do assunto. O livro Os Personagens do Futebol Acreano foi lançado na semana passada aqui em Rio Branco. E para falar dessa obra está aqui o jornalista, historiador e também escritor Manuel Façanha. Façanha, seja muito bem-vindo ao Entrevista.net. A gente agradece o espaço aqui, principalmente falar de desporto, né? Falar de esporte sempre é gratificante para a gente e falar de memórias de futebol ainda mais. Façanha, esse livro lançado na semana passada é um documentário histórico do futebol acreano? Com certeza, ali tem personalidades da década de 50 que jogaram no futebol acreano, personalidades da década de 60, 70 e também mais recente, né, como alguns atletas que estão em atividade, como o próprio Testinho, o Everton, que está no Atlético Paranaense, e o Anselmo, que está no Boa Vista de Portugal. E outras personalidades que fizeram o desporto também estão nessa obra, um total de 22 pessoas. Façanha é um livro que reúne, por exemplo, atletas antigos, como, por exemplo, o Papelim, que é já de uma geração mais nova, mas tem outros, técnico Marcelo Altino. Quem mais está no livro? O Marcelo Altino estava no outro, né? O Marcelo é citado em algumas citações de alguns colegas que foram entrevistados, mas podemos dizer uma das lendas do futebol acreano, que fez história, não só no Acre, que é o Tião Araújo, né? Que foi goleiro do Independência, começou no Independência, no final da década de 1950, depois migrou para o Atlético e posteriormente para o Rio Branco, jogou junto com o Campos Pereira e em 1958 mais ou menos, resolveu ir para o Rio de Janeiro a convite do TÉ, né? Walter Félix de Souza, já falecido, que fazia educação física já lá no Rio de Janeiro. Foi o primeiro profissional com formação em educação física no Acre, foi o TÉ, e o TÉ convidou o Tião para fazer educação física. Era o sonho do Tião também, Tião Araújo, fazer esse curso, e o Tião foi para o Rio. Lá se deu muito bem, porque além de estudar, era goleiro da Portuguesa Carioca, e posteriormente foi ser preparador físico da Luzinha Carioca, e depois o Fluminense se interessou pelos seus trabalhos, foi trabalhar no Fluminense, onde trabalhou por 15 anos, inclusive como treinador por 2 oportunidades, e um fato bem interessante nesse livro que conta que em 1979 o Fluminense tinha um time que veio da base, o clube estava endividado, não tinha grandes contratações, e o Sebastião Araújo, num clássico, no Fla-Flu de 79, conseguiu vencer o poderoso Flamengo na época por 3-0. E nesse jogo, o representante do Catar, que estava no Maracanã, queria levar o Cláudio Coutinho e acabou levando o Tião Araújo para o mundo árabe. Então foi ele que abriu as portas, um acreano, para os treinadores brasileiros no mundo árabe. E esse mesmo Tião, ele foi preparador físico da seleção brasileira de 76, a seleção olímpica de 76 em Montreal, e depois na Copa de 1978 na Argentina. E posteriormente treinou 5 seleções mundiais de pequeno porte, mas tem um nome forte, né? Façanha, como surgiu a ideia de mais um livro de você, do Augusto Diniz e do professor Dandão? A gente coloca assim que a gente, como milita no esporte, eu tenho uma formação histórica, eu gosto muito também dessa parte histórica, mas eu acho que faz por você ter a gratificação de estar contribuindo a cada dia mais para a memória do futebol, para aquelas pessoas que fizeram o esporte, e fazer com que as novas gerações venham conhecer quem foi os nossos craques do passado, né? Eu acho que tem que valorizar isso. Um país ou um estado tem que ter sua história. Um país ou um estado sem história não existe um legado de coisas boas, e o futebol no nosso estado na década de 1960, 70, 80 era uma coisa que aglutinava muitas pessoas devido a vários fatores, né? Primeiro que a questão de transmissões de TV na época praticamente não existia, né? Veio existir depois dos anos 80, e isso fazia com que na época o futebol fosse uma grande atratividade. E as famílias tradicionais militavam também no esporte, empresários, políticos, então o futebol nessa época tinha esse fator, né? Essa é uma publicação totalmente independente, Façanha. É uma publicação de uma ideia nossa, né, de sempre reunir essas memórias, essas entrevistas, e nós resolvemos agora
colocarmos em prática novamente nesse ano. Já existe outros projetos na perspectiva de fazer para 2015, mas é uma obra que foi feita com os recursos que a gente conseguiu com alguns parceiros, os sindicatos bancários colaborou, a Federação de Futebol e a Associação Brasileira de Cronistas Esportivos também colaborou, no caso, a impressão gráfica que foi feita. A gente tirou poucos exemplares, 200 exemplares, presenteamos vários colegas, principalmente da Crônica Esportiva. Vamos mandar um exemplar para cada Associação Brasileira de Crônica Esportiva e cada empresa que contribuiu, a gente vai dar um X de livros para também distribuir para os seus filiados. Então, o objetivo é esse, é não deixar, mesmo com dificuldade financeira que a gente enfrentou para fazer o livro, a gente não desistiu, correu atrás e conseguimos fazer com que a obra saísse para presentear as pessoas, presentear o futebol, presentear a memória do nosso esporte. Então, acho que esse é o grande objetivo. Infelizmente, esse ano a gente não teve, através do projeto da Lei de Incentivo, esse livro pleiteado, que a gente também acha algo lamentável, porque é uma forma de resgatar a memória do futebol e pessoas não entendem que isso é uma coisa séria, uma coisa que pessoas comprometidas como eu, o professor Danilo Augusto Diniz, tivemos esse propósito de passar tempos e mais tempos pesquisando, fazendo, sem ganhar recursos, apenas pela forma que a gente entende de valorizar as pessoas que fizeram o futebol do passado e deixar um legado para historiadores, profissionais da área de educação física, jornalistas, quando quiserem buscar um atleta, ver se está nesse livro para pesquisar, servir de fonte de memórias para essas pessoas que trabalham, seja na área jornalística, na área educativa. Então, esse é o nosso objetivo, é sempre fazer um livro para tentar cada vez mais resgatar, porque existem muitas e muitas histórias e, infelizmente, são poucos livros lançados. Até mesmo, Facem, na hora de um estudante defender a monografia, utilizar essa tese sobre o futebol local, ele vai ter uma ampla possibilidade de pesquisa com esses livros. Com certeza, tanto que o objetivo nosso, a cada ano, quando a gente faz uma obra, é deixar nas bibliotecas. Essa semana mesmo eu deixei 4 exemplares dos meus livros, tanto jornalismo esportivo como entrevistas e memórias, e esse agora, Personagem de Futebol Acreano, a gente deixou na biblioteca pública para que seja catalogado e feita a sua ficha e ficar à disposição das pessoas que vão na biblioteca pública do Estado atrás de pesquisar sobre futebol local, futebol acreano, que existe todo um legado, e também a gente deixa bem claro para os historiadores, os professores, tanto da área das universidades como do ensino de primeiro e segundo grau, que existe a literatura esportiva no Acre. Basta ir na biblioteca, buscar lá para fazer uma pesquisa, um trabalho. Eu acho que tem que valorizar. E se valoriza a partir do primeiro e segundo grau, até chegar na universidade, essas pessoas que fizeram o futebol acreano. Ô Façanha, foi difícil, por exemplo, conseguir fotografias, relatos, as entrevistas para produzir essa obra? Digamos que nem tanto, Zimário? Pelo fato de que nós somos, principalmente o professor Dandão, somos profissionais que há muito tempo militamos na crônica esportiva, E nós sempre gostamos de guardar memórias, fotografia, organizar. E com isso facilita. E essas entrevistas que a gente está publicando nesse livro, Personagem de Futebol Acreano, já foram publicadas ou no jornal Página 20, ou no jornal Rio Branco, ou na revista da Federação. Então, isso serve de memória, que já estavam lá, e a gente faz mais um exemplar, agora reúne todas elas, são 22 matérias, são 21 entrevistas e uma matéria sobre futebol na terra de Chico Mendes, essa feita pelo Augusto Diniz. Então, assim, teve essas dificuldades, mas a gente tem matérias aí que a gente publicou em 2003, no jornal a gente só pegou elas e catalogou, diagramou no livro, essa questão toda, mas não foi tão difícil por conta disso, porque a gente guarda nossas memórias, tem carinho pelas nossas memórias, pelas nossas fotografias, nossos textos, deixar bem organizado quando precisar. Claro que a cada ano que a gente vai lançando, vai tendo dificuldade, porque aí a gente já jogou bastante as nossas entrevistas nos outros livros, então a gente tem que começar a produzir outras, de personalidades que não foram presenteadas por um livro. Façanha, 2015 está chegando, e o que é que o torcedor, o amante do futebol,
pode esperar na temporada vindoura? Olha, a gente espera que seja um ano bem melhor em relação a 2014, né? Mas a gente está com uma grande preocupação. A gente vê que os clubes acrianos também estão endividados. O nosso principal clube do Acre, em termos de infraestrutura, que é o Rio Branco Futebol Clube, também tem uma dívida de quase de R$1 milhão. E isso é difícil, né? É difícil para o futebol ter os seus clubes endividados. A gente precisa mais que a iniciativa privada venha a contribuir de forma incisiva aos nossos clubes. Nós precisamos que os dirigentes se concentrem mais no dia a dia, na busca de fortalecer suas categorias de base. A gente sabe que é difícil, porque requer infraestrutura. Se fala-se muito de fazer categoria de base, mas o torcedor tem que ter uma ideia. A categoria de base se faz com investimento, com infraestrutura. Não adianta tu pegar e botar um treinador e botar 30 meninos para correr lá. Se tu não tem o material esportivo adequado, não tem um espaço físico adequado, tu não tem um vestiário adequado. Então, primeiro, nós temos que trabalhar a infraestrutura para se trabalhar a categoria de base. Você tem que dar um conforto. E a nova legislação ainda diz, né, existem normativas que diz que, do Ministério Público, que o atleta tem que ter até mesmo salário, né? Salários, tem que ter condição médica, tem que ter um campo de qualidade para se treinar, tem que ter uma infraestrutura mesmo, né? Claro que tudo você pode se negociar, fazer um termo de ajuste de conduta para chegar a um denominador comum, nesse sentido de fazer com que essa categoria de base continue se mantendo, porque as exigências são grandes. Se for cobrar as exigências na ponta da caneta, nós não teremos craques para o futuro. Mas a gente acredita que o consenso entre dirigentes e o Ministério Público, né, sabendo da importância do futebol como cultura e como fator de lazer para nossos jovens, chega-se a um consenso, mas a infraestrutura para se fazer futebol de base tem que ter. E esperamos que os clubes busquem os empresários com projetos dinâmicos, a busca de parceria. O governo do Estado precisa manter o apoio aos clubes, né? Acho que nós vivemos num estado que nós não temos tantas indústrias, é importante o papel do Estado no futebol, né? E trabalhar todo mundo unido na busca de propósito para que 2015 seja melhor, os representantes acrianos na Série D, na Copa do Brasil, façam boas partidas, né? E a gente continue pontuando no ranking, porque é fundamental. Em 2016 nós teremos 2 clubes garantidos na Copa do Brasil. É importante nosso futebol continuar forte, pontuando no ranking, porque se não fizer isso, a gente pode até mesmo voltar a perder uma vaga na Copa do Brasil. Façanha, muito obrigado por sua presença aqui no Entrevista.net e até a próxima. A gente agradece, Simário, o seu trabalho aqui no Entrevista.net, que é excepcional para trazer personalidade, trazer atletas, trazer pessoas que fazem cultura, fazem música. Isso é importante para as pessoas conhecer o lado humano das pessoas e daquelas pessoas que contribuem, seja de forma direta ou indireta, com a cultura, com o desporto, nesse sentido tudo. É importantíssimo hoje nesse mundo globalizado, nesse mundo virtual. Quanto mais programas, mais divulgação, melhor para as entidades, para as pessoas que fazem cultura, fazem o desporto. O Entrevista.net desta segunda-feira termina agora. Na próxima semana a gente volta com outro bate-papo, falando de futebol e também das coisas boas do nosso querido estado Acre. A todos, todas as palavras que significam muito obrigado.